Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vida do glorioso patriarca São José, Irmã Maria Cecília Bage. Capítulo 11. Ida a Jerusalém. Extravio de Jesus. José fez sempre questão fechada da observância escrupulosa da lei. Como tal, não se esqueceu de fazer ato de presença nas festas religiosas legais, no Templo de Jerusalém. E expôs a Sagrada Família de novo na larga caminhada que medeia entre Nazaré e Jerusalém. Notam-se os soltos percalços. Todos admiravam ao pequeno Jesus, então de 12 anos. Eram mal velados remoques de despeito. Tão lindo menino, tamanha gentileza, um pequeno aristocrata. Talvez uma criança roubada por beduínos de alguma nobre família. Uma criança comprada em mercado de escravos. E em que mãos? Maria e José erguiam os olhos para o monte da contemplação, donde vem toda a luz, toda a consolação divina. O olhar amorosíssimo de Jesus fazia e valia por tudo. Viram Jerusalém, viram o templo, morada de Deus, ouviram os sacerdotes, veículos do poder, da sabedoria de Deus. Fizeram os seus sacrifícios de união com Deus, as suas orações, linguagem com que se fala a Deus. Extasiaram-se tantas vezes com que se vive a vida de Deus na eterna vida. Jesus, porém, era sempre o imã de todos os olhares. Quem será esse pequeno? Era uma pergunta unânime. Maria comovia-se de satisfação. José andava de enlevo em enlevo. Sua alma vivia de joelhos diante de Deus. Agora, mais do que nunca, pedia a Deus que fizesse dele o que lhe aprovesse. Queria sofrer e sofrer muito para cooperar com Jesus, 3 vezes santo, na salvação dos homens. De resto, todo o seu prazer estava em assemelhar-se a seu adorado Filho Jesus. A dor não se fez esperada. Saciadas estas almas das coisas de Deus, cumpridas as exigências da lei, partem gostosamente para Nazaré. Sendo no templo separados os homens e as mulheres estando em lugar para elas determinado, sucedeu que Maria perdeu de vista a Jesus, pensando que estivesse em companhia de seu pai. O mesmo sucedendo a José, que julgava o pequeno com sua mãe. Feitas as cerimônias religiosas, partiram todos em caravanas até o primeiro pousio, não longe de Jerusalém, dando então pela falta de Jesus. Ó dor profunda, ó desaponto! Este fato, muito comum naquelas terras em tais circunstâncias, erigiu-se às proporções de um verdadeiro crime. Era a perda de Jesus, era a culpa de tê-lo perdido. Como a esposa do Cantares, Maria e José andavam entristecidos, perguntando a todos: porventura vistes o nosso adorado Jesus? Voltaram sem demora a Jerusalém, refazendo o caminho e as visitas nas casas de parentes e amigos. Foram ver o templo várias vezes, em demanda do filho bem-amado e de consolo de que tanto precisavam. Tudo debalde. A dor fez-se martírio. A vida parecia impossível e absurda sem Jesus. Unindo o esforço com a oração, a cooperação sincera com a graça de Deus, o homem tudo pode e tudo consegue. Jesus foi visto no Sinédrio, ou sala grande contígua ao templo, onde os sacerdotes e mais servidores do mesmo templo se reuniam. Eram anciãos venerados, encanecidos no estudo da lei. Eram homens entrados no saber das coisas de Deus, das almas e do bem. Tinham ciência, experiência e autoridade. Eram os grandes do povo eleito de Israel. Para lá Maria e José correram, ansiosos, e que viram, no meio daquele senado, venerando e formidável dos mestres do saber, viram Jesus soberanamente a ensinar aos que ensinavam, a velhos encanecidos no estudo. As suas perguntas eram réstias de luz reveladora da mais sublime ciência das coisas ocultas de Deus. Os mestres de Israel se calavam, envergonhados e reverentes a um tempo, pendendo dos lábios inspirados do menino maravilha. Mas quem será este pequeno? De onde vem este portento? Jesus, com a mais encantadora naturalidade, se passa para os braços de seus pais, que o apertam com estremecimento e máxima satisfação. Os doutores da lei cresceram em assombro quando viram a que família pertencia o pequeno portento.
Jesus prometeu a seus pais que nunca mais viria um equívoco igual separar corações que só podiam pulsar no mesmo diapasão, nessa quase divina trindade de amor. Os encômios que receberam, as propostas que lhes fizeram em favor do filho, as ofertas generosas, tudo enfim foi recusado delicadamente. Quem possui Jesus de nada mais precisa. Voltaram assodadamente para Nazaré. Maria sorriu de imensa felicidade, aconchegando seu filhinho a si e ouvindo-o dizer que nunca mais os deixaria. José estava satisfeito, quase radiante, não fosse aquele rostinho divino que parecia ver sempre velado de um pavor de morte. Teria tido uma das maiores alegrias de sua vida. Ele repetia em estribilho o versículo do Salmo Davídico 93, 19. Quando em meu coração se multiplicam as angústias, vossas consolações alegram a minha alma. Estão de volta para Nazaré. Entram em sua casinha, congratulados pelos bons e o seu tanto escarnecidos pelos que se assombram com o bem alheio. Os afazeres tomam o seu ritmo useiro e tudo segue avante como de costume. Jesus redime o desgosto que deu a seus queridíssimos pais, com grande submissão, obediência, respeito em tudo, jamais se afastando deles sem pedir licença. José porfiava em se abaixar na humildade profunda. Erguia-se com esforços inauditos para as cumeadas inacessíveis de todas as virtudes, mas o seu Jesus subia mais alto, vencendo sempre os maiores ardores de o imitar. O santo se acusava de ignávia e má vontade. Porfiava então com penitências, jejuns, macerações e atos de piedade. Os surtos de sua alma eram altíssimos. Pouco faltava para atingir o zênite de sua perfeição. O santo patriarca sentia já os primeiros chamados para a eterna vida. Ele se não descuidava, mantinha-se na presença de Deus e caminhava na senda da mais franca perfeição. Seu coração mandava os últimos lampejos de amor, parecendo-lhe ter amado pouco e por isso mesmo queria desforrar-se do tempo mal empregado, dizia o nosso santo. Maria e Jesus eram as suas adorações. Tudo para eles era pouco, nada bastava para os servir. Queria-os em ninho de ventura completa. Nada devia ficar devendo a seus queridos do que lhes pudesse dar, e assim fez. Apesar disso, havia sempre quem pretendia mostrar-lhe senões naquilo em que tanto se esmerava. Fazer trabalhar um menino tão tenro, ocupá-lo em coisas somenos, quando devia fazê-lo estudar. Ali tinha uma joia, um talento, um futuro certo para o país e para a nação toda. José se desculpava, mas os recalcitrantes não se davam por satisfeito, concluindo seu dizer com expressões pouco delicadas. Soubessem o que José sabia e não podia revelar, e então andariam corridos de vergonha em querer ditar as leis a Deus. O que, porém, profundamente doía ao seu coração paternal era ver o seu adorado Jesus silencioso, recolhido e triste, o que sucedia em certos dias e momentos determinados. Maria Santíssima também parecia sentir uma agonia de morte, que seu lindo semblante não conseguia disfarçar. São José percebia o porquê e silenciava respeitoso, acompanhando a seus queridos nesse prévio caminho do Calvário. Deus nosso Senhor iria poupar-lhe o insuportável desgosto de ver a seus idolatrados amores martirizados nas exacerbantes realidades da paixão e morte do Calvário. Mas, como eleito que era, devia sequer, na previsão, beber o cálice dessas agoniantes amarguras que Jesus e Maria deviam tragar até as fezes. Quando se podia ver junto dos seus, passeava por momentos os olhos sobre eles e as lágrimas corriam-lhe, rememorando em espiritual via sacra as passagens desse drama de infinitos martírios. A cruz era, de há muito, o seu livro, o que pedia todas as suas inspirações de piedade e meditação. Quantas vezes se oferecera ao Eterno Pai para se colocar qual vítima no lugar de seu Filho divino,
ou se de todo não fosse possível, ao menos no lugar de sua dulcíssima esposa, a Virgem Maria. Os planos eternos eram outros. Ele devia eclipsar-se devagarinho na penumbra do silêncio. Sua missão estava cumprida. O eleito estava aprovado e o convite para o eterno prêmio não podia demorar. Mais uns certames decisivos, mais um trago de absinto e tudo estaria consumado. Assim foi precisamente o que aconteceu.